Bora lá, senhores, uma questãozinha de sobrefusão. Olha só, 100 gramas de água encontram-se no estado de sobrefusão a temperatura de menos 40 graus Celsius e pressão absoluta de 1 atm. Caso o equilíbrio instável seja perturbado, com uma agitação, por exemplo, qual a massa de água que irá solidificar subitamente? Bom, olha só, sobrefusão é uma situação que ocorre com os líquidos quando eles passam abaixo da temperatura que seria já de solidificação. Então eu tenho água. Eu sei que a água com a pressão de 1 atm é nesse ponto que ela iria solidificar, né? Ela ia ter que mudar o estado físico dela. Mas percebam que ela não solidificou. Ela continuou variando a temperatura e, obviamente, que se ela está variando a temperatura sem mudar o estado físico, é porque ela ainda está no estado líquido, tá? E ele fala que ela vai até menos 40. O normal aí que a gente consegue chegar é até menos 20, menos 22, tá? Aí tá um pouco exagerado, mas ainda tem a possibilidade, tá? Em laboratório e tudo mais. Então aqui, ó, percebe que ele fala que a água chegou até menos 40 graus Celsius e ela ainda está no estado líquido. Peão, como é que é possível? Bom, é possível que as moléculas elas vão diminuindo a temperatura gradativamente, de forma lenta, e elas vão mantendo um equilíbrio entre elas, um equilíbrio instável. Por que é chamado equilíbrio instável? Porque com qualquer agitação, ou se você pegar uma pedrinha de gelo e colocar em contato com essa água, um cristal de gelo, ela já solidifica. Pode ser com esse cristal de gelo ou com agitação, tá? Então, ela estava lá menos 40 graus Celsius em estado líquido. Com um suquinho de cevada, às vezes acontece isso, não é verdade? Você pega lá do congelador, ela tá líquida. Na primeira chacoalhada que você dá, ela já congela, né? A não ser que você esfrega a bundinha da garrafa, né? Mas olha lá, aqui, nesse ponto, a hora que você dá esse estímulo, seja agitando, né, com uma pequena perturbação, ou colocando um cristalzinho de gelo nela, ela instantaneamente solidifica. Então perceba que toda a massa de água aqui aumenta a temperatura de menos 40 para zero. Só que ao mesmo instante, uma parte dessa substância solidifica. Vamos entender o que está acontecendo? Olha que bacana. Eu tenho aqui uma substância que eu vou falar que a massa dela é 100 gramas, tá? A massa dela é 100 gramas. Bom, ela se encontra a uma temperatura de menos 40 graus Celsius. Ao dar uma certa agitação nessa substância, a temperatura dela aumenta, a temperatura dela volta ao 0 graus Celsius. Peão, é sempre para zero que vai? Não. É sempre para a temperatura de mudança de estado físico, né? No caso aí da fusão. Como é água que nós estamos trabalhando, vai até 0 graus Celsius, porque é a temperatura de fusão dela para a pressão de 1 atm, tá? Então, por isso que a gente sobe para zero. Mas olha o que acontece. Uma parte dessa substância vai congelar. Uma parte dessa substância vai congelar. Essa massa eu vou chamar de M1. A outra parte, ela ainda vai permanecer no estado líquido para nós aqui. Essa massa eu vou chamar de M2. Antes, lá embaixo, ó, esses 100 gramas era o M1 mais o M2, certo? É a matéria do primeiro pedaço mais a matéria do segundo pedaço. Isso não muda para nós. Toda essa massa M1 e M2 aumentou a temperatura de menos 40 para zero, mas só uma parte dela solidifica. Espera aí, quem solidifica perde calor, não é verdade? Isso significa que quem está solidificando aqui, ó, está perdendo uma certa quantidade de calor. E para onde está indo essa quantidade de calor? Para toda a substância poder aumentar a sua temperatura. Então, nós vamos poder falar aqui que existe uma troca de calor entre a parte que é toda, né, tanto M1 como M2, que aumenta a temperatura, que foi recebido, né, que veio cedido, no caso, pelaquela parte M1 apenas, que foi ela que solidificou para nós. Então, toda vez que a gente trabalhar com sobrefusão, nós vamos poder falar isso daqui, ó, que a quantidade de calor da parte que solidifica, então, olha lá, a quantidade de calor da parte que solidifica é exatamente igual à quantidade de calor de toda substância para variar a sua temperatura. É isso que a gente trabalha quando a gente fala em sobrefusão. A quantidade de calor da parte que solidificou, o que ela perdeu, é a quantidade de calor que foi para toda a substância, no caso, né, porque todo mundo está junto ali, aumentar a temperatura, no caso aí de menos 40 para zero. Então vamos lá. Quem está solidificando está mudando o estado físico. Se a mudança de estado físico é o que mole, no caso aqui, a massa M1.
Tudo isso é igual à variação de temperatura. Variação de temperatura é que macete. Então, seria a massa vezes o calor específico e vezes a variação de temperatura. O único cuidado que aqui nós temos que tomar cuidado, que é a massa total, ou seja, a massa 1 mais a massa 2 para nós. Ué, peão, mas a massa 1 também? Uai, senhores, olha aqui, ó, estava todo mundo a menos 40 e vai todo mundo para zero. Então, eu preciso entender que é a massa total que vai aumentar a temperatura. Então, aqui vai ficar M1 vezes 80. Tudo isso é igual a M1 mais M2. Esses valores nós não conhecemos, tá? Nós vamos encontrar. Tudo isso vezes o calor específico que ele garante para nós no estado líquido vale 1, né? E vezes a variação de temperatura. Essa variação de temperatura ele vai de menos 40 para zero, é a final menos a inicial, 0 menos menos 40, menos com menos dá mais, aqui dá 40 graus Celsius. Dá para a gente simplificar, né? 40 por 40 é 1, 80 por 40 é 2. Então, nós vamos ficar 2 vezes o M1 é igual ao M1 mais M2. Pião, mas o que ele está pedindo? Ele está pedindo a massa de água que solidificou. Ele está pedindo para nós o M1. É a pergunta do exercício. Esse M1 que está positivo passa para negativo, então vai ficar 2M1 menos 1M1 é igual a M2. E aí nós vamos chegar aqui, M1 e M2 são exatamente iguais. Espera aí. Eu sei que a massa total vale 100 gramas, se vai ficar metade para cada um, você já descobriu que essa massa vale 50 gramas, né? É só você pegar uma dessas equações aqui, ó, e jogar dentro da outra. Então, vai ficar 100 gramas é igual o M1 mais o M2, que eu posso falar que vale M1. Opa, que eu posso falar que vale M1. M1 mais M1 dá 2M1, né? E aí esse 2 passa dividindo, a gente descobre que o M1, assim como o M2, né? Vale 50 gramas, mas essa daqui é a resposta do exercício para nós. Fechou, senhores? Um grande abraço a todos e até mais.